Em Jerusalém, quando você vai conhecer ali as ruínas do templo, tem um local onde os guias te levam, e ali é a escada que chega ao templo, a escada que vai ao templo de Herodes, ao templo onde Jesus ia. E uma coisa que é interessante é que nenhum degrau daquela escada é igual ao outro. Você sabe que nós temos um padrão para ter uma escada. Com o passar dos anos foi desenvolvido um padrão universal. Se você for subir a escada aqui, se você for subir a escada no Japão, a escada normalmente ela vai ter o mesmo tamanho, a mesma profundidade. E a hora que você coloca o primeiro pé naquela escada, sua mente memoriza como que é aquela escada. E você sobe aquela escada automaticamente. Muitas vezes você esquece até de olhar e você acha que tem mais um degrau e você pisa em falso. Mas no templo não era assim, os degraus eram diferentes, as pedras eram diferentes. Cada uma tinha uma profundidade, uma altura, cada uma tinha uma largura. E por que foi feito dessa maneira? Para que todos prestassem atenção aonde eles estão pisando, aonde eles estão chegando. Eles estão chegando na casa do Senhor, eles estão chegando no templo para adorar ao Senhor, eles estão chegando ali para render graças e entregar o louvor ao Senhor, para pedir perdão dos seus pecados. Era assim que o povo chegava ao templo. Hoje nós chegamos aqui, nós temos esse local com ar-condicionado, nós até reclamamos que está quente. Hoje nós entramos aqui, nós temos cadeiras, nós temos um som. Mas esse local, sem eu, sem você, sem que nós estivéssemos aqui, seria simplesmente um auditório. Ele é simplesmente um auditório onde tem caixas de som, cadeiras, e onde a gente poderia fazer uma palestra motivacional aqui perfeitamente. Mas a presença do Senhor, ela está aqui, porque nós estamos reunidos aqui, porque Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus está aqui, Ele é real. E Ele está aqui por sua causa, por minha causa. Ele marcou um encontro conosco aqui nesta manhã. E eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Com essa palavra no seu coração, você está na casa do Pai, você está na casa do Senhor. Você está na casa do teu Criador. Nós vamos louvar, nós vamos adorar ao Senhor. E eu não queria que você perdesse seu tempo agora. Eu queria que você abrisse sua boca e começasse a falar com o Senhor. Qual a razão e qual o motivo de você estar aqui? O que te trouxe até aqui? Você veio no piloto automático? Você veio porque todo domingo você vem? Porque é um ritual na sua casa, é uma religião estar aqui? Meu irmão, não faça da vida com Cristo uma religião. A vida com Cristo, ela é intimidade, ela é relacionamento. Ela é um caminhar gostoso. A religião te traz um fardo, a religião te traz um peso, a religião acaba com as vidas. Nós vivemos povos brigando por causa de religião. O Senhor não é religião, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Nele há poder, Ele é o teu Criador, Ele te formou no ventre da tua mãe. Ele conhece os teus passos, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Ele te conhece desde o momento que você foi formado até o dia da sua morte. Ele conhece. A sua história foi escrita pelo Senhor e Ele está aqui. E Ele quer um encontro contigo. Ele quer uma intimidade contigo. E Ele está esperando que você abra os seus lábios, que você o adore, que você o engrandeça, que você diga o que Ele é para você. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, a Ti toda a adoração. Tu és o princípio, Tu és o fim. Nossa vida está nas Tuas mãos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós estamos enraizados em Ti. Tu estás no alto, sublime trono, Pai. Daí Tu governas, mas Tu habita em nós. Tu habita em nós. Tu habita no nosso coração. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Não há Deus como o Senhor, não há poder igual ao Teu. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A Tua vara e o Teu cajado são o que me consola, é o que me guia. Eu elevo os meus olhos para os montes.
de onde me virá o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, ele vem do alto, ele vem do alto, ele vem do alto. Eu não dependo de homens, eu não dependo de governos, eu não dependo do meu irmão, eu dependo do Senhor, Pai. Eu dependo de Ti, é a Ti, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Recebe a nossa adoração, Pai, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, louve, exalte ao Senhor. O som do avivamento.
Ressuscita. Aleluia, Jesus. Ressuscita no Senhor. Ressuscita os sonhos, ressuscita, Pai, aquilo que foi perdido, restitui, Senhor, tudo aquilo que o diabo roubou, que nós possamos ser restituídos por Ti, Pai. Pai, ressuscita as vidas. Se pessoas entraram aqui oprimidas por Satanás, que sejam libertas agora, em nome de Jesus. Pai, que vidas possam voltar a ter esperança, a esperança em Ti, a esperança do Senhor, a esperança do nosso Salvador. Que a Tua vida entre em nós e gere vida, e que nós possamos gerar outras vidas, Pai. Nosso objetivo é ganhar almas para Ti e ter vida, mas uma vida abundante em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, paz do Senhor. Não sei quantos não me conhecem ou não estão habituados a me ouvir. Eu sou Moisés, sou filho do pastor Natalino, sou diácono da igreja, trabalho aqui em período integral e tenho à frente junto com o Luizão, pastor Luiz, com Adam, junto com os jovens, culto de sábado, nós estamos aí. Você é meu convidado, vem estar conosco para ter um período de louvor, de adoração. A gente sempre, antes da palavra, nos cultos de sábado, a gente faz um período de louvor, um período de adoração. A gente tem o louvor, onde nós cantamos, onde nós bradamos, onde nós corremos, onde nós pulamos, mas nós paramos um período antes da palavra, para adorar o nosso Senhor, para render louvores, para entregar a nossa vida no altar do Senhor. E tem sido um momento muito especial aos sábados. Você é o meu convidado, vem estar aí conosco, para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. 2 versículos, nós vamos ler. Em Romanos 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Fala aos nossos corações neste momento. Nós precisamos ser ministrados por Ti, nós precisamos ser tratados por Ti, Pai. Nós precisamos ser moldados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração, e que eu seja um canal limpo para falar do Teu amor, para transmitir a Tua mensagem, que essas vidas saiam daqui diferentes da forma como entraram, que eu saia daqui também diferente da forma como eu entrei, porque, Pai, não adianta nada eu sair da minha casa, vir até aqui e sair do mesmo jeito, é só perda de tempo, mas eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ter intimidade contigo, eu preciso ter um relacionamento contigo, eu preciso ser transformado por Ti, para dar sentido à minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós precisamos dessa intimidade, desse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos viver em intimidade, em comunhão com Ele. Nós temos uma palavra profética sobre as nossas vidas, que esse ano é um ano de restituição. Um ano de restituição. E quando você pensa, ou quando fala, quando você escuta a palavra restituição, o que vem na sua cabeça? O que passa sobre a sua cabeça? Na minha cabeça, normalmente vem restituição do imposto de renda. Só na minha ou de mais pessoas? Todos pensam na restituição. A restituição do imposto de renda é uma coisa muito engraçada, porque quando a gente fala em restituição, a restituição do imposto de renda, ela é algo irrisório, é algo que você recebe de algo que você pagou um pouco a mais. Alguns pagam a mais na restituição, não são restituídos, só tem o nome, mas alguns pagam a mais porque ficaram devendo ao governo, e o governo vem e cobra, e ele pede, mas a palavra restituição, ela diz no dicionário que é devolver algo a quem pertence. Então a restituição humana, ela é uma restituição frajuta, cara. A restituição humana é uma restituição falha. Mas a restituição do Senhor, você vai encontrar na palavra do Senhor,
no livro de Números, Levíticos, Êxodo, ali onde Deus dá as instruções ao povo de Israel, falando sobre restituição, falando sobre aquele que tomou. Você sempre vai ouvir falar em devolver 2, 3, 4, 10, 100, 1000 vezes. A restituição do Senhor sobre a sua vida, ela é maior, ela é abundante, ela é diferente da restituição humana. Ele vai trazer para a sua vida aquilo que você perdeu, aquilo que é algo que te pertence, aquilo que você possuía. Ele vai trazer essa restituição para a sua vida em nome de Jesus. Mas para você ter isso, cara, Deus falava comigo sobre a nossa mente, sobre a mente humana. Essa semana a gente teve o culto de oração e a palavra foi sobre aquietar a nossa alma. E quando a gente começa a pensar sobre como vivemos, o que passamos, e começamos a sair um pouco do nosso corpo para ver de que forma funcionamos, nós começamos a entender que a nossa mente, ela não para. É uma mente que vive pensando, ela vive articulando, ela vive trazendo soluções, só que soluções limitadas, soluções humanas, soluções na qual não vão trazer benefícios sobre a sua vida. Muitas vezes você pensa, se eu fizer dessa forma e eu agir desse jeito, eu vou ter tal resultado. E quando você faz, o resultado é totalmente diferente, porque a sua mente, ela é uma mente humana. Mas a palavra de Deus, aqui em Romanos, diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Para você ter uma restituição esse ano, o Pai espera que você entregue a Ele o seu corpo, entregue a sua vida no altar como um sacrifício vivo. Ele espera que você o adore em espírito e em verdade. Então a primeira dica para você ter um ano de restituição: adore ao Senhor. Adore ao Senhor em todos os momentos. Adore ao Senhor no momento bom ou adore Ele no momento de luta. Adore Ele em pé, adore Ele deitado, mas em todos os momentos não saia da sua boca uma palavra que não seja de adoração ao Senhor neste ano. Que você busque sempre estar engrandecendo o nome do Senhor. Que você busque ter esse relacionamento de intimidade. Eu ouvi uma vez um pastor falando, e tem aquele texto onde Jesus diz para você entrar no seu quarto e ali em secreto o Pai vai te ouvir e vai conversar com você. E eu ouvi um pastor falando, e eu achei muito lindo quando ele falou sobre o secreto. Qual é o secreto? Será que o secreto é só o seu quarto? Será que o secreto é só aquele momento que você entra no seu quarto? E aí você fala assim, mas eu não tenho a oportunidade de entrar no meu quarto sozinho. Eu não tenho como ficar sozinho. Eu tenho muitas coisas, eu tenho os meus filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu trabalho, a vida é muito corrida. E nesse momento de loucura que expressa os finais dos tempos, muitas vezes a gente não tem o tempo de entrar no quarto. E esse pastor falava assim, cara, o secreto, o que Deus está querendo dizer ali, é que você precisa ter um tempo com Ele. Ele falou assim, eu já tive um secreto com Deus no ônibus, onde o Espírito Santo veio e ministrou meu coração no ônibus, porque era o momento que eu tinha ali a sós com Deus. Eu não sei em qual local você tem o seu momento a sós com Deus. As mulheres aí, eu vou usar o exemplo da minha mãe, porque minha mãe, muitas vezes ela teve um momento do secreto dela com Deus no tanque, quando ela lavava a roupa. Hoje eu já, na minha casa, já no tanque é só um enfeite, porque a gente nem usa tanque, porque já é outra cabeça, somos jovens, somos diferentes, mas talvez o seu secreto com o Senhor vai ser na pia lavando a louça, cara. Eu já tive um secreto com Deus na pia. Estava lavando a louça e Deus começou a falar comigo, e eu comecei a conversar com Ele, e ali eu tive o meu secreto. Ali eu tive meu período de adoração, ali eu tive meu período de intimidade com o Pai. O primeiro momento, primeira dica que Deus nos dá nesta manhã, para que possamos ter um ano de restituição, é adore ao Senhor em todos os momentos. Descubra o momento do seu secreto, sabe? Não busque uma oportunidade, mas faça oportunidades. Faça seus momentos de intimidade com o Senhor. Você está andando na rua, esteja
com a sua mente ligada ao Senhor, esteja adorando ao Senhor, esteja em intimidade com Ele, esteja reconhecendo ao Senhor, esteja falando com Ele: Pai, eu estou assim, eu estou assado, eu tenho vivido dessa maneira. Não existe uma maneira correta. Uma vez perguntaram para uma criança e falaram para ela assim: faz a oração, e ela falou assim: eu não sei orar. E aí o pastor falou para ela assim: então faz, é isso aí. Porque não existe uma receita, não existe um modelo certo, não existe a forma certa de orar. O que existe é a oração. Só não é respondida a oração aquela que não é feita. Então não perca o seu tempo de falar com o teu pai. De que forma você se relaciona com o seu pai terreno, ou com as pessoas que estão ao seu redor? De que forma que você se relaciona com eles? Como você conversa com uma pessoa? Você chega para a pessoa e fala: e aí, tudo bem? E a pessoa fala: tudo bem. Muitas vezes não está. A gente brinca que a pior coisa é você mandar para a pessoa: e aí, tudo bem? Ela fala: não está nada bem. E ela começa a falar as coisas. Você fala: não, estou com pressa. Com Deus é a mesma coisa. Ele sabe como você está. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas lágrimas, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe dos teus perrengues na vida, Ele sabe da tua batalha diária, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe, mas o que Ele espera? Que você tenha relacionamento, que você tenha intimidade, que você o busque, que você fale assim: Deus, eu não estou bem hoje. Que você busque Ele em espírito e em verdade. Que você rasgue o seu coração e fale: Senhor, eu não acordei bem hoje. Eu brinco com meu filho, que meu filho ele é agitado. Ele é a mil. O moleque é a mil. Ele acorda já gritando, falando. E eu tenho horas que eu olho para ele e falo: Tiago, para. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, querido. Aí ele: não, devagar. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Relaxa, querido. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Eu vou te dizer uma coisa. Essa é a melhor ferramenta que eu descobri na minha vida. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Quando você está nervoso, quando você está aflito, quando você está atribulado, tem horas que eu pego e falo assim: por que eu estou assim? Por que eu acordei assim? Eu puxo o ar pelo nariz, solto pela boca e falo: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje eu estou meio agitado. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa e meu espírito já está, mas Pai, eu não quero sofrer pelo que vai vir, eu não quero sofrer pelo futuro, eu quero viver o meu presente, eu quero viver o hoje, eu quero viver o agora, eu quero viver o momento que eu tenho, eu quero viver a minha intimidade contigo agora. Muitas pessoas têm sofrido, muitas crianças têm sofrido, por causa que elas vivem o futuro sendo o presente. Elas vivem a angústia do futuro, do que vai acontecer, as ânsias do futuro. Elas vivem no presente e elas nem sabem o que vai acontecer no futuro. Isso não é só com as crianças, isso é com as nossas vidas. Hoje eu vi uma amiga minha que postou: sou só eu ou tem mais alguém assim? Sofro hoje pelo que vai acontecer amanhã. E aí eu vi uma moça de 30 e poucos anos falando que ela sofre hoje, o que ela vai viver amanhã é o que ela acha que ela vai viver. Então a palavra do Senhor nessa manhã para nós: muda sua mente, transforma sua mente, renove sua mente no Senhor. O texto continua dizendo aqui: e não vivam conforme os padrões deste mundo, não vivam conforme o mundo está na maldade, não vivam conforme o mundo na corrupção, não vivam buscando as artimanhas de Satanás, o que o mundo prega, o que o mundo tem, o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de no final vai dar tudo certo. Não vivam dessa forma. Vivam íntegros com Cristo, vivam em retidão com Ele, vivam na verdade que é o Senhor, vivam conforme o que Ele trouxe para você. Mude o seu modo de pensar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 17. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor para nós nessa manhã? Amém?
Efésios 4,17 diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Aqui é o mesmo apóstolo que escreveu Romanos, está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, para os Efésios, e ele diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados pelos pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida com Deus, pois são ignorantes e endurecem o coração para o Senhor. Tornam-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos traz essa linda explicação, e a palavra do Senhor, ela vai de Gênesis a Malaquias, dividida no Antigo Testamento, e de Mateus a Apocalipse, dividida no Novo Testamento. Toda a palavra do Senhor, de Gênesis a Malaquias, ela aponta para um fato, a um ocorrido, a cruz de Cristo, a salvação, aquele que seria levantado no madeiro e traria vida. E de Mateus a Apocalipse, ela vai sempre apontar para a cruz de Cristo. Ela sempre vai apontar para o sacrifício de Jesus. E aqui Paulo está trazendo essa instrução para a gente mudar o nosso modo de pensar. Trazendo essa instrução para que possamos estar cheios, trazendo o nosso pensamento cheio do que Deus tem. Não tendo o nosso pensamento como o mundo tem, um pensamento vazio, um pensamento fútil, um pensamento onde só pensam nas coisas boas, só pensam como ganhar em cima das pessoas, só pensam em como poder ter e não poder ser, porque o melhor não está em ter e sim em ser. Ser a imagem e semelhança do Senhor. Não importa o que você está passando hoje, não importa a forma como você entrou, o importante é que você saia daqui sendo igual a Cristo. Isso significa que você não vai pecar? Não. Isso significa que a partir de agora você é um santo que vive no templo, meditando. O Tiago tem isso, né? Pai, vou meditar. Ele fala, e fecha o olho. Significa isso? Não, não significa, meu irmão. Significa que você vai caminhar, você vai viver a sua vida humana, mas com os padrões de Cristo. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que calunia, não vai caluniar mais. Aquele que vai perder, mas para ganhar lá na frente. Nenhuma perda com Cristo é maior do que o ganho que Ele traz sobre as nossas vidas.
Sabe, no ano passado, foi pregado que nós teríamos um ano de maravilhas. E eu tomei posse disso. E eu tenho essa mensagem no meu coração desde o ano passado, porque um dia eu queria uma coisa, uma coisa humana, um bem humano, mas aquilo estava muito além do que eu podia pensar, do que eu podia imaginar, do que eu podia ter, do que eu podia... Estava muito, muito além, muito além. Mas um dia eu profetizei sobre a minha vida. E eu falei, isso aqui vai ser meu em nome de Jesus. Porque eu tive a convicção de que aquilo seria meu, de que Deus me daria, não pela minha força, porque em mim não existia capacidade, mas sim porque a palavra de Deus, ela me orienta a mudar a minha mente, mudar a minha forma de pensar. A palavra de Deus, ela me orienta falando que aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali será meu. Aonde eu chego, a bênção do Senhor chega. Sabe, você já teve alguma experiência de chegar em algum lugar, entrar em alguma loja, a loja está meio que parada, você entra nessa loja simplesmente para ver alguma coisa, e de repente atrás de você entra um monte de gente, e aí as pessoas que estavam paradas, elas começam a se movimentar, e você olha e fala assim, caramba, mas isso aqui está parado. Sabe por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você, e a bênção do Senhor está na sua vida. E quando você entrou naquele local, a bênção do Senhor chegou. Quando você entrou naquele local, a bênção do Senhor estava ali, e a bênção do Senhor enriquece. É a bênção do Senhor que faz as coisas, é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Talvez você nem comprou nada, você nem tinha dinheiro para comprar, e você simplesmente entrou para ver um objeto, algo de desejo, mas porque você chegou, a bênção do Senhor chegou ali. A palavra de Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, abençoe as pessoas, profetiza a bênção, profetiza na vida de cada irmão, profetiza em quem está ao seu redor. Eu estou fazendo uma instalação de ar-condicionado, e o rapaz que está fazendo esse serviço para mim, ele não é crente, mas eu, no primeiro momento, eu já falei, não, porque eu sou crente, sou filho de pastor. Aí ele, minha irmã é crente. Eu falei, mas ela já mudou de igreja, porque ela viu uma coisa aqui, ela já foi para outra igreja ali, porque ela já viu outra coisa ali, e ela está mudando de igreja. Eu falei, cara, enquanto a sua irmã, enquanto você buscar a igreja perfeita, você nunca vai encontrar. E o dia que você encontrar a igreja perfeita, e você entrar, você começou a estragar ela, porque você não é perfeito, cara. Eu não sou perfeito, nenhum pastor é perfeito, somos todos homens. Nós buscamos andar em retidão, buscamos andar em santidade, buscamos acertar, mas nem tudo nós acertamos, nem tudo agimos da forma certa. Muitas vezes ficamos nervosos, muitas vezes discutimos, muitas vezes brigamos, muitas vezes nós temos atitudes humanas, porque somos humanos, porque somos falhos, somos pecadores, mas nós buscamos. E eu falava para aquele homem, e falava assim, você precisa buscar o Senhor, você precisa ter um relacionamento com Ele, você não precisa ter um relacionamento com uma instituição, você precisa ter um relacionamento com o Pai, e o Pai vai te levar para o local, para a igreja, na qual Ele quer que você esteja para adorá-lo, para engrandecer, para cultuar, para exaltar o nome do Senhor. Eu não estou falando para você que você não tem que vir à igreja, porque a palavra de Deus diz, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Em Tiago diz que assim como uma pedra afia a outra pedra, assim é um irmão com o seu irmão. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar juntos, nós precisamos exortar uns aos outros, nós precisamos nos tratar aqui na casa do Pai. É aqui onde nós nos reunimos, é onde nós vivemos, é onde nós nos tratamos. Mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você. Então, se você está na sua casa, se você tem a oportunidade de sentar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, e ali
você começar a adorar o Senhor. Ali começa um culto e ali começa uma adoração, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus está ali, porque ele habita em você, e o Espírito Santo se move, e ali ele ministra na sua vida, ele ministra na vida do seu filho, ele ministra na vida da sua esposa, ele ministra na sua vida, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Muda a sua mente, cara, muda o seu coração, muda a forma como você vive, cara. Não viva com o velho homem, não viva com o velho homem, não viva da forma como você vivia no passado. Quando você recebe Jesus, quando Jesus entra no seu coração, ele traz a mudança, ele muda, mas ele muda de dentro para fora. Você sabe a forma como você era antes de Cristo. Não deixe que isso torne a vir na sua vida, não deixe que isso venha a reviver em você, não deixe que isso apague o Espírito Santo de Deus. Revista-se do novo homem, revista-se do que Deus fez na sua vida, revista-se do poder do Espírito Santo de Deus, revista-se daquele que é, aquele que te criou, aquele que te formou. Muda sua mente, muda sua forma de pensar, mude sua forma de agir com os outros. Nós não subjugamos as pessoas, mas nós amamos as pessoas. Nós tratamos as pessoas com carinho, nós tratamos as pessoas com amor, porque assim Jesus fez. Jesus tinha toda a oportunidade, quando aquela mulher apanhada no ato de adultério, ele tinha tudo para condenar aquela mulher, ele tinha tudo para apontar o dedo para aquela mulher, ele tinha tudo para falar: você não vale nada, você não presta, você foi apanhada no ato de adultério. Mas a palavra de Deus nos conta que Jesus se curvou ao chão. Você já parou para pensar que aquela mulher foi jogada aos pés de Jesus? E Jesus está numa posição de autoridade, porque ele está em pé e ela está curvada. E Jesus deixa a sua posição de autoridade para se curvar junto a ela e falar para ela: filha, eu não te condeno, vá e não peques mais. Cara, se alguma coisa está te condenando, se alguma coisa tem te acusado, isso não é o Espírito Santo de Deus. Repreende isso na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Se você no passado fez algo que foi muito pesado, algo que aos olhos humanos é algo imperdoável aos olhos humanos, cara, Jesus levou na cruz do Calvário. Jesus cravou ali na cruz do Calvário os meus e os teus pecados, os meus erros e os teus erros. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, meu irmão. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Se há algo que está te condenando, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nenhuma acusação sobre a sua vida, nenhuma acusação sobre o seu passado, porque você é nova criatura. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. E Deus sonhou com você, Ele planejou a sua vida, Ele te formou, Ele te criou para que você desse glória e honra ao nome dEle, para que você frutificasse aqui na terra, para que vidas sejam alcançadas porque você está frutificando, para que vidas olhem e falam: verdadeiramente você é um filho de Deus. Há algo diferente na sua vida, porque Deus faz algo novo na sua vida. Foi para isso que você foi criado, para você ter uma nova mente, um novo andar, um novo caminhar. Em Cristo Jesus nós mudamos a nossa identidade. Deixe que o Espírito Santo renove a sua mente. Abandone a mentira. Cara, nós temos um hábito de falar: foi uma mentirinha branca. Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha mais ou menos, não existe mentirinha... Não existe, cara. Abandone a mentira. Mentira é mentira, a verdade é verdade, cara. Fale a verdade, sofra pela verdade, viva na verdade. Fale sempre a verdade, porque Ele é a verdade. Aquele que te salvou, Ele é a verdade. Mesmo que a verdade faça com que possa doer um pouquinho hoje, mas ela vai te trazer uma solução muito maior. Esses dias eu estava aqui, eu vi uma situação e eu falei: caramba, eu tenho que tomar uma atitude. Mas na hora,
Sabe quando você pensa assim, não vou falar nada, vou deixar quieto. E aí o Espírito Santo falou para mim, é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo sempre. E aí tá bom, amém, Espírito Santo, eu vou fazer. E eu fui, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa tímida, eu sou muito introvertido, sou muito acanhado e eu tenho muita dificuldade em tomar atitudes muitas vezes. E aí eu tive que tomar atitude. E eu falei com a pessoa e eu falei, é assim, é assado e tal. E aí a primeira coisa que eu pensei é de que forma que eu vou abordar essa pessoa. Porque essa pessoa vai vir com o pé no peito em cima de mim. E aí o Espírito Santo falou para mim, pede perdão. E eu abri a porta e falei, me desculpa. E a pessoa, hã? Eu falei, me desculpa, eu errei. Eu errei na minha forma de falar, eu errei. E aí a gente se acertou e eu falei, mas o que eu falei estava certo. Eu errei na forma de eu falar, mas o que eu falei estava certo. E ela falou, não, você tem razão, você estava certo. Eu estava certo no que eu tinha falado, mas a forma como eu tratei a pessoa, a forma como eu falei, eu errei e eu fui pedir perdão. Por quê? Porque nós vivemos com uma mente transformada, eu vivo com a mente mudada, eu vivo caminhando no Espírito, eu vivo não disfarçando, não fazendo vista grossa, não. O que é e o que não é, não é. Se me magoou, eu vou falar, fulano me magoou, você me entristeceu, mas eu te peço perdão porque eu sempre trago para mim que nenhuma atitude na sua vida você acertou 100%. Cara, aquele que fala, não, eu fiz isso e eu acertei 100%, desculpa, mas você é burro, velho. Você é burro. Porque não existe, cara. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós agimos de forma errada. Eu estava falando dessa situação. O que eu falei era certo, mas a forma que eu falei estava errado. E eu tive que ser homem para parar e analisar e falar, eu estou certo no que eu estou falando, mas eu agi da forma errada, eu falei da forma errada, eu ataquei da forma errada e eu tenho que pedir perdão da forma que eu falei, não do que eu falei. Tem vezes que você vai ter que pedir perdão do que você falou. Tem vezes que você vai ter que pedir perdão da forma como você falou. Tem vezes que você vai ter que reconhecer. E aquele que reconhece, ali você aprende, ali o Espírito Santo trata, ali o Espírito Santo vivifica você, e ali você tem essa experiência para poder falar mais, para poder dizer, eu tomei uma atitude, e eu saí dessa situação vitorioso, porque o Senhor foi sobre a minha vida. Cara, largue a mentira, largue o engano, largue a forma humana de viver. Viva em intimidade, em abundância com o Senhor. O final do texto aqui de Efésios, ela vai falar para nós, para que a gente deixe a nossa ira, para que a gente tome cuidado com a ira. A ira, ela vem e que não se põe o sol sobre a nossa ira, e eu achei interessante porque no versículo 27 diz assim, pois ela, a ira, cria oportunidade para o diabo. Cara, a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode irar, mas cuidado com a ira. A ira é uma oportunidade para o diabo. A ira é uma brecha para o inimigo te atacar. Quando você fica irado, quando você fica nervoso, quando você perde a visão, você perde a noção, você perde tudo. Nós temos vivido no nosso país um momento que eu vou dizer muito triste, e eu vou usar a palavra interessante, mas interessante de tristeza, é muito triste. Quantas notícias de mulheres que estão sendo mortas pelos seus companheiros. Isso é triste. E eu falava isso com a minha esposa, eu falava, caramba, o que aconteceu? 2019 virou, apareceu um monte de mulher. E aí a gente chegou à conclusão que, na verdade, elas só começaram a falar. Só começou a ser noticiado, porque isso sempre aconteceu na calada da noite, sempre aconteceu, e as mulheres
muitas não falavam, muitas não dão parte, muitas não tomam atitudes, mas isso sempre aconteceu. Mas você já viu quantas mulheres estão sendo mortas pelos seus companheiros? E isso muitas vezes é porque a ira se acendeu sobre a vida do seu companheiro. A ira de ter rompido, de ter perdido, de achar que a pessoa é uma propriedade, porque achar que ela não vai ser feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém, achar que eu posso, que eu tenho que tomar, e a ira cega o entendimento dessas pessoas, e é nesse momento que o diabo entra. E a palavra de Deus está nos trazendo esse alerta nessa manhã. Cuidado com a ira. Você pode ficar irado, você é humano, você pode ficar nervoso, mas cuidado. Atenção. A ira é uma oportunidade para que o diabo bagunce a sua vida. A ira é uma oportunidade para que o diabo acabe com a sua vida. Cuidado com a ira. Cuidado com a amargura, com a raiva, com as palavras ásperas, com as calúnias e todo tipo de maldade. Cuidado. Você precisa ter palavras que gerem ânimo, que gerem vida, que gerem alegria nas outras pessoas, palavras de entusiasmo, palavras de paz, palavras de fé, palavras de encorajamento, que a sua boca possa ser uma boca que profetiza vida, que profetiza paz, que profetiza soluções sobre a vida dos outros, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, de forma que você possa resplandecer a glória do Senhor em nome de Jesus. E eu queria caminhar para o fim, mas pensando em dois personagens da palavra de Deus. É possível viver a minha restituição sem que eu renove a minha mente? É possível eu viver uma restituição sem que eu renove a minha mente? E Deus me trouxe um personagem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Eu gosto muito de pensar em personagens da palavra de Deus, e eu vou falar para vocês, porque a palavra de Deus, ela traz pessoas, traz homens, assim como eu, como você, que tiveram seu caminhar, tiveram a sua vida, que são homens de carne e osso. Eu vi um pastor falando, e ele falou assim: só existem dois que começaram grandes e se tornaram pequenos: Adão e o diabo. O restante, todo mundo começa pequeno e vai crescendo. Em Juízes 16, no versículo 23, Juízes 16, 23, vai narrar a história de um homem, uma história maravilhosa, que nós aprendemos muito com a vida desse juiz, um juiz que foi levantado pelo Senhor para reger, para orientar, para governar o povo de Israel. O nome dele é Sansão. E o versículo 23 do capítulo 16 diz assim: os governantes filisteus realizaram uma grande festa, 16, 23, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram aos seus deuses, ao seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam, aquele que destruía a nossa terra e matou muito de nós, agora está em nosso poder. Sansão matou muito daqueles homens dos filisteus e agora ele estava no poder daquele povo. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta, tragam aquele juiz maravilhoso que o Senhor ungiu, que o Senhor levantou para que divertisse aquele povo. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão
e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortaleça-me só mais uma vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, e empurrou-as com as 2 mãos, e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre todos os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo, e eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Me chamou a atenção, final do versículo 30, assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Aqui a gente está lendo a história de um homem, de um juiz, de um cara ungido pelo Senhor, mas um cara que não deu atenção ao Deus Todo-Poderoso. Um cara que brincou com o Senhor, um cara que não renovou a sua mente, que não renovou o seu espírito, que andou segundo suas próprias pernas, segundo sua própria mente, segundo sua própria vida, e ali ele acaba com um final triste, um final trágico, porque ele acaba sendo um homem que era para ser juiz, que era para governar e reinar sobre um povo. Ele acaba sendo chacota de um povo inimigo, ele acaba cego, ele acaba sendo a pior pessoa, e ele se torna um bobo da corte para que venha alegrar aquele povo bêbado. Será que Deus criou Sansão para esse fim? Com certeza não. Mas Sansão viveu segundo os teus passos. Ele não renovou a sua mente, ele decidiu viver segundo o que dava na telha dele. Mas no momento que ele está ali, a palavra de Deus diz que Sansão pediu a força ao Senhor, e ele morre junto com aqueles filisteus, e ele matou mais filisteus do que em toda a sua trajetória de 20 anos. Sansão teve uma restituição para o que ele foi designado, que era defender o povo de Israel. Teve uma restituição. A restituição dele foi muito maior do que 20 e poucos anos da vida dele, mas ele morreu junto. Ele não teve a mente dele renovada, e ele viveu o pior que ele podia ter vivido. Mas a palavra de Deus hoje nos alerta a renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, para que a gente não viva como viveu Sansão, para que a gente não acabe como acabou Sansão, mas que a gente viva em novidade de vida, viva com uma mente alinhada com Cristo, alinhada com o que Ele tem. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que você passe por lutas, mesmo que você passe por adversidades, porque andar com Cristo não significa não ter lutas, não ter dificuldades, não ter aflições, mas significa que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor está sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Tem de bom ânimo, tem tua mente renovada, tem a tua mente cativa ao Senhor, falando: Deus, eu estou passando por esse vale, mas em todas as horas eu vou te honrar, vou te adorar, vou te exaltar, eu vou sair daqui vitorioso, eu vou sair daqui exultando, e toda essa situação servirá de testemunho, servirá de glória, servirá de honra, servirá de exaltação ao teu nome, será, Pai, como testemunho vivo. Eu vou ser um testemunho vivo. Eu posso falar isso para você. Eu sou um testemunho vivo do Senhor. Eu tive uma meningite. Eu fiquei desenganado pelos médicos. Eu fui condenado à morte. Mas eu saí dali. Eu saí daquele leito de morte. Eu saí para que Deus pudesse resplandecer na minha vida e para que eu servisse de testemunho. Hoje eu posso testemunhar. Um dia Deus me livrou da morte. E sabe, eu vejo muitas pessoas que tiveram a mesma enfermidade que eu tive, e muitas pessoas ficaram com sequelas. Pessoas que perderam a mobilidade nas pernas, pessoas que perderam mobilidade nos braços, pessoas que tiveram
dificuldades e eu saí ileso. Eu não tenho nada, cara, eu sou perfeito. Minhas mãos, meus braços, minhas pernas, eu sou perfeito. Eu cresci perfeito. Eu lembro que eu tive que reaprender a andar. Eu lembro de eu andando em cima de uma linha, eu tive que ir para a escola, eu não saí carregado do hospital. E ali, eu brinco, eu tenho a Solange aqui na igreja, e eu fico mexendo com ela, e toda vez que eu brinco com ela, ela fala, ai, por que eu não te deixei surdo? Porque ela era fono na época, eu fui fazer tratamento com ela para ver se eu tinha perdido a audição, porque eu poderia ter acontecido alguma coisa, audição, visão, e eu não tive nada, cara, eu não tive nada. Eu sou perfeito, e isso é para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Isso é para exaltação do nome do Senhor, e isso é para que eu possa dizer para você, Deus tem o melhor sobre a sua vida. Eu não sou queridinho do Senhor, cara. Eu não sou o filho mimado do Senhor. Não, eu sou filho amado como você é filho amado. O mesmo sangue que me comprou, Ele te comprou. O mesmo sangue que foi vertido na cruz pela minha vida, foi vertido pela sua vida. E Ele tem um plano sobre a sua vida. Ele tem um plano sobre o seu lar. Ele tem um plano sobre você e Ele vai realizar. Basta você alinhar a sua mente e o seu coração ao Senhor, em nome de Jesus. No livro de 1 Samuel 17, para a gente finalizar, 1 Samuel 17, vai falar a história de um pastorzinho, mas um pastorzinho que teve a sua mente cativa ao Senhor. 1 Samuel 17, esse pastorzinho, ele traz aqui uma fala onde Deus o restitui. Diz assim, versículo 32 do capítulo 17. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, apenas um menino. Ele é guerreiro desde a juventude, ele é grande, ele é um homem, ele é um guerreiro, ele é um valente, ele é um gigante. Você não vai conseguir, Davi. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Essa é a história de um homem que teve a sua mente cativa e renovada ao Senhor, que teve a sua mente certa de que ele ia vencer, não pela força dele, mas sim pela força que estava sob a vida dele, a força do Senhor. É no poder do Senhor. É no poder do Senhor, meu irmão, que você vai enfrentar as suas lutas, as tuas dificuldades, as tuas adversidades, os teus medos. É na força do Senhor. Você vai falar com Ele: Pai, é na tua força que eu vou. Pai, eu levanto hoje e na tua força eu vou enfrentar o meu trabalho. É o teu chefe que está te incomodando? Ora pela promoção dele, ora para que Deus abençoe, para que Deus prospere a vida dele. Você está vivendo uma notícia de desemprego? Ore pela sua empresa. Ore para onde você trabalha. Fala: Deus, em nome de Jesus, prospera o meu patrão. Prospera ele, Pai. Prospera, abre as janelas dos céus, que ele feche negócios, para que eu possa ser abençoado também. Porque a bênção dele recai sobre a sua vida. Assim foi Davi, com uma mente renovada. O dia que ele enfrentou o leão, ele enfrentou o leão. O dia que veio o urso, ele enfrentou o urso. Mas como ele tinha a mente dele cativa ao Senhor, o dia que apareceu o filisteu, ele falou assim: eu vou ser restituído. Deus vai me restituir. Eu enfrentei o leão, enfrentei o urso, eu vou enfrentar esse filisteu e ele vai cair
não porque eu sou, porque eu tenho, mas sim porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, porque Ele está desafiando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele está desafiando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, e é no nome do Senhor que eu vou enfrentar Ele e vou vencer. E nós conhecemos a história, nós sabemos qual é a história, o final dessa história. Davi vence, Davi destrói aquele filisteu, aquele gigante, e aí Davi começa a viver uma vida boa, uma vida sem problemas, uma caminhada tranquila. É um momento onde Davi mais vai enfrentar os problemas da vida dele. É a hora que Saul começa a ficar com inveja dele, com ciúmes, e começa a perseguir, e Davi tem que se esconder, e Davi tem que correr para cá, correr para lá, e Davi tem que fazer um monte de coisa para não tocar no ungido do Senhor, porque ele entende que Saul é ungido do Senhor, e que a bênção do Senhor, mesmo que a bênção do Senhor já tivesse saído, um dia o óleo caiu sobre a cabeça de Saul, e ele não ia tocar na vida de Saul, e ele vai viver como um forasteiro, ele vai arranjar amigos que possam batalhar com ele, e ele vai viver muitos perigos, muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, até que ele se torna rei de Israel, até que ele tenha a restituição dele, a hora que ele é coroado. Mas parou por aí? Não, Davi depois peca, depois Davi manda matar, Davi zoou, velho, mas no final ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha o coração dele alinhado ao Senhor, ele tinha a mente dele alinhada ao Senhor, e ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. 2 Coríntios 4:16, para a gente acabar. As últimas instruções de Paulo nesta manhã para nós. Todos acharam aí? 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Fixe teus olhos nas coisas que você não pode ver, cara. Lá é eterno. Você foi salvo para reinar com o Senhor. Você foi salvo para viver uma vida abundante com o Senhor. Você foi salvo para engrandecer o nome do Senhor. Você foi salvo para dar testemunho. E mesmo que você passe por alguma aflição, ela é momentânea e nada é maior do que a glória do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Você tem passado por lutas, por aflições, por dificuldades, por adversidades. Mas nesta manhã Deus falou com você sobre você alinhar a sua mente de Cristo, a levar a sua mente cativa ao Senhor, a falar com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Se Deus falou ao seu coração, se você tem passado por lutas, por adversidades, se você sabe que sua mente tem estado focada no que é terreno, queria que você colocasse de pé. Eu quero orar com você. Quero orar com você, eu quero invocar a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta manhã, e o poder do Senhor virá sobre a sua vida, o poder do alto virá sobre você, o poder do Todo-Poderoso virá sobre a sua vida. Feche os teus olhos, abaixe tua cabeça e vá falando com o Senhor. O que você tem passado, o que você tem vivido, qual a circunstância que você tem enfrentado, qual é o teu medo, qual é a tua aflição, qual é o teu temor. Entrega no altar do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus.
entrega para aquele que pode resolver, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você, ele cuida de você, ele te trata, você é filho amado, você é filho querido, você é a menina dos olhos do Senhor, e nenhuma adversidade, nenhum problema que você tem passado hoje será comparado à glória do Senhor sobre a sua vida, será comparado ao que Ele fará sobre a sua vida, será comparado ao grande poder do Senhor sobre a sua vida, e muitos verão e muitos dirão: verdadeiramente você é filho de Deus, verdadeiramente o Senhor reina sobre a sua vida, verdadeiramente o Senhor está sobre a sua vida, e você vai poder testemunhar: não é pela minha força, não foi pela minha vontade, não foi pelo meu querer, mas pela ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ele vai te trazer estratégia, Ele vai te trazer a luz, Ele vai te trazer a direção, Ele vai te trazer o momento certo, Ele vai te trazer inteligência, sabedoria, unção. A palavra de Deus diz: aquele que precisa de sabedoria, peça, peça, peça. Fala com o Senhor: Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso de inteligência para essa situação, para agir dessa maneira. Eu preciso de sabedoria na administração financeira, eu preciso de sabedoria para criar os meus filhos, eu preciso de sabedoria para cuidar do meu lar, eu preciso de sabedoria para lidar no meu trabalho. O que você está precisando, meu irmão? Qual é a sua luta? Fala com o teu pai, fala você com ele, lança no altar do Senhor. Se você tem vontade de chorar, chore, chore na presença do Senhor. Entregue o teu louvor, entregue a tua adoração no altar do Senhor, assim como sacrifício vivo no altar do Senhor. É hora de você falar com ele, é hora de você lançar nele, é hora de você entregar. Ele precisa que você abra os seus lábios, Ele precisa que você fale com Ele. É você e o teu Deus agora. Aqui nós estamos para adorar, aqui nós estamos para engrandecer, aqui nós estamos para render louvores, aqui nós estamos para lançar as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos temores. Fala com Ele, abra a tua boca, não perca a oportunidade. O teu Deus, o Deus amado, o teu Pai, Ele está aqui e Ele está te olhando, Ele está te vendo, Ele está querendo tratar na sua vida. Peça a Ele inteligência, peça a Ele o que você precisa mudar, aonde você está errando, aonde você tem deixado uma brecha para o inimigo. Peça para que Deus feche essa brecha agora, em nome de Jesus. Tapa as suas brechas, meu amado. Não deixe brechas para que o inimigo possa te saquear, possa te derrotar, possa te acusar, em nome de Jesus. Porque aquele que está em Cristo, não existe condenação alguma, porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é sobre todo nome. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor, a ti toda exaltação. Pai, nós estamos aqui no teu altar, na tua casa, para te louvar, para te adorar, para entregar os nossos louvores. Oh Deus, muda a nossa mente, muda nosso coração, muda Pai, muda Pai, muda Pai, alinha a nossa mente a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos ter a mente de Cristo em nós. Nós queremos descobrir os segredos do Senhor para nós. Nós queremos viver, Pai, na terra dos viventes, em plenitude, Pai, em abundância, Pai, em nome de Jesus. Pai, o teu povo está aqui, está te apresentando as suas aflições, as suas dores, as suas lutas, os seus medos. Pai, vem com o teu socorro, vem com a tua provisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A ti toda a honra, a ti toda a glória. Louve e exalte ao Senhor agora. Abra a tua boca, fala para Ele. Se você fala em línguas, ore em línguas espirituais, adore ao Senhor. Oxe, canta lá, baixere, canta lá. Fala com Deus, Ele está aqui, Ele está te vendo. Fala com Ele. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti toda a glória, a ti toda a honra. Aqui estamos, Pai, aleluia. Estou para adorar-te, aqui estou para mostrar-te, aqui estou para dizer que Tu és meu Deus.
todo louvor, é de toda adoração. Aleluia.